Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos falar sobre uma situação bastante delicada envolvendo os CAPs aqui da cidade. Ontem, durante a visita do ministro da Cidadania, que participou no Parque Tecnológico de Sorocaba, do Fórum de Combate às Drogas, né? O prefeito Rodrigo Manga, que recebeu o ministro, foi cobrado pelos membros do Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba, com uma série de reivindicações. Para isso, nós vamos conversar com a advogada Thaís Lopes, com a psicóloga Tamires Mazeto e com o assistente social Rogério Luiz Custódio. Bom dia a todos vocês. Em primeiro lugar, qual a importância dessa cobrança que foi feita ao prefeito na última segunda-feira? Bom dia, Reinaldo. Bom dia, ouvintes, né? Nós estivemos no fórum, né, nesse grande evento promovido pela prefeitura, destacando que estamos em plena pandemia, então um evento presencial já é problemático, né, em si. O que foi, né, comentado ontem no fórum é que Sorocaba vai construir todo um aparato, né, uma grande estrutura para tratamento das pessoas em sofrimento decorrente do uso de álcool e drogas, né? A grande questão que o Flamas coloca e como gostaríamos de entrar nesse debate, inclusive foi uma proposta ontem, né, que fizemos para o prefeito, que pudéssemos compor esse debate sobre a saúde mental no município de Sorocaba, é que já existe uma estrutura, já existe uma rede de atenção psicossocial que é composta pelos CAPs, né? Não só o CAPs AD, mas os CAPs adultos, CAPs infanto-juvenis, né? Existem as residências terapêuticas também, e nós entendemos que esta rede tem ficado invisibilizada, ainda mais precarizada na atual gestão municipal. Então, quando, né, o prefeito fala em estrutura, ele está priorizando um modelo de tratamento que a gente acha que não produz todas as respostas para a questão das drogas, né? O tratamento proposto nos CAPs, por exemplo, ele é um tratamento que acontece no território, a pessoa não precisa da internação. A pessoa pode ficar, por exemplo, nos leitos do CAPs para desintoxicação. Ocorre que um dos CAPs de Sorocaba, o CAPs AD3 Sacassó, está sem funcionar desde janeiro desse ano, né? Então, como é que esses serviços vão atender essa população, né? Se parece, nesse momento, que o investimento da prefeitura, ontem ficou mais claro isso até para o Flamas, né, será nessa aposta das internações. E a nossa preocupação é que Sorocaba volte a ser um polo de internações como foi no passado. No passado foi um polo de internações nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, e corre o risco de, nesse momento, passar a ser um polo de internação nas comunidades terapêuticas, que em linhas gerais, do projeto que foi apresentado pelo prefeito ontem no fórum, né, em parceria com o ministro da Cidadania, com o governo federal, né? Agora, Thaís, do ponto de vista jurídico até mesmo, né, como que você vê essa luta e até todo esse debate social hoje em relação ao uso de drogas, a importância dos CAPs e a falta desse apoio do poder público hoje? Thaís, agora do ponto de vista jurídico, né, há um impasse muito grande sobre essa questão psiquiátrica no Brasil, em Sorocaba. Como encontrar uma solução viável para esse cenário? Na verdade, é um problema bem grande, né, que a gente enfrenta. A gente precisa mudar, inclusive, né, o que os juristas entendem sobre a saúde mental. Porque hoje a gente tem ainda uma cultura da internação, que a gente chama, né, manicomial, né, dessa internação. Então, muitas vezes, as famílias, elas procuram o judiciário buscando as vagas nas comunidades terapêuticas, achando que essa é a solução, e os juízos, eles simplesmente deferem e eles colocam isso como, né, a fundamentação do direito à saúde. Mas dentro do direito à saúde, a gente precisa lembrar que tem o direito à saúde mental e que existe já uma rede, né, que é a rede de atenção psicossocial, que precisa ser fortalecida. Por quê? Porque muitas e muitas vezes o que a gente vê, e eu falo por experiência própria, né, por já ter feito muitas ações,
para vagas de internação em comunidades terapêuticas, o que acaba acontecendo é, na verdade, que as famílias buscam as internações por questões que não estão ligadas à dependência química das crianças, adolescentes, dos jovens, enfim, dos familiares que elas buscam a internação. Quando você vai mais a fundo, você percebe que são, assim, questões disciplinares, né? A família não está sabendo ali lidar com aquela questão e a gente não pode julgar a família, né? O que a gente precisa é fortalecer os aparelhos do Estado. E por que é muito importante esse fortalecimento da rede de atenção psicossocial, dos CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial? Porque o cuidado, ele é feito em território, ele é feito junto à família, ele é feito junto à comunidade, porque a gente precisa, eu acho que a pandemia trouxe muito isso para a gente, né, que mais do que nunca a gente precisa ver que os problemas, eles não são individuais somente, né, eles têm todo um caráter social. Então, o sofrimento psíquico daquela pessoa, né, que a gente, vamos falar aí popularmente, né, dependente químico, ele está ligado a N questões sociais, a N fatores sociais que o judiciário também precisa levar em consideração, né? Então, assim, a gente tem uma legislação que é da reforma psiquiátrica, né, principalmente aí a Lei 10.216 de 2001, que trouxe essa questão da reforma psiquiátrica, né, mas ainda a gente precisa avançar muito, porque eu sempre digo, né, que o Brasil, ele tem bastante lei. O pessoal fala, mas a gente precisa de lei para isso, de lei para aquilo. A gente tem bastante lei, mas enquanto a gente não mudar o pensamento mesmo, né, principalmente aí dos juristas, a gente realmente vai ficar patinando nessas questões, né? Então, é necessário, é urgente, né, que a gente discuta essa questão com a sociedade e que a gente tenha cada vez mais noção da importância do fortalecimento da rede de atenção psicossocial mesmo. Agora, na questão judicial, há um impasse também na forma de enxergar essa situação hoje? Há um impasse bastante grande, porque acaba que os próprios advogados, tá, já ingressam com essa demanda pedindo a vaga na comunidade terapêutica e utilizam termos incorretos, né? Então, assim, muita gente ouve falar, por exemplo, da internação compulsória, né? Então, as pessoas que é uma das modalidades de internação dispostas na legislação, na lei 10.216 de 2001, mas ela é, assim, a última instância, não é a internação que a gente está acostumado a ver. A internação que a gente está acostumado a ver é a involuntária, que é a família pedindo a internação daquela pessoa. Então, você já começa errado por aí, do entendimento da legislação. Tem um impasse muito grande a respeito disso, porque os juízes acabam entendendo que aquela pessoa, ela precisa daquela internação para o tratamento, e existem outros tratamentos. Então, a gente precisa ter, inclusive, uma capacitação dentro do judiciário, né, para que entenda o direito à saúde mental, todo esse aparelhamento que existe, que, assim, pouquíssima gente entende sobre. E dentro das comunidades terapêuticas também precisa haver uma fiscalização, né, e o judiciário precisa atuar nessa fiscalização, né, o MP precisa atuar nessa fiscalização, a Defensoria, hoje aqui em Sorocaba, tenta fazer essa fiscalização também, porque dentro das comunidades terapêuticas acaba funcionando como se fosse um manicômio, né? É uma internação. E aí, muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa, ela está internada, ela já tem uma alta médica e ela não sai da internação porque depende de uma autorização do juízo. E assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente não pode, se a pessoa ela já está com a indicação de alta, quem diz sobre o tratamento dela é o médico, né? Que deveria ser ali a equipe que está cuidando dela, né? Exatamente. Então, é uma questão bem complicada. Rogério, hoje qual é a situação e a ansiedade das famílias nessa questão? E dos próprios pacientes, né? Bom, vamos pegar e fazer um contexto um pouco maior para abranger essa situação, né? Lá por volta dos anos 2000, a gente teve uma mudança de paradigma, né? Com o início da reforma psiquiátrica, da desinstitucionalização, que é isso que a Tamires e a Thaís já trouxeram um pouco, foi a mudança do paradigma do tratamento, porque vinha acontecendo muitas violações de direitos,
humanos nesses espaços, né, vamos dizer assim, de contenção, de afastamento das pessoas da sociedade. Isso no mundo inteiro não tem surtido efeito e as pessoas têm lançado mão de outras estratégias. A gente tem uma legislação que nos ampara, como a Thaís falou, que às vezes é um pouco complicada, mas é um campo em disputa, né? Estamos sofrendo esse retrocesso porque, assim, setores interessados na questão da saúde mental, com os seus desejos, as suas intenções, vamos dizer assim, têm disputado esse espaço. E aí, entrando mais no campo da família, o que a gente entende, levando a questão social em consideração? Que a gente sofre com a desinformação e com o estigma. Ontem mesmo, lá no lançamento do Fórum Permanente sobre as Drogas, a gente ouviu muito falar de dependente químico, o mal que isso faz aos jovens, a estigmatização. Acaba que esse comportamento, essa direção desse modelo que a Tamiri citou, acaba estigmatizando ainda mais o usuário, as famílias que sofrem com isso. E aí, no desespero e na ânsia de aportar algum cuidado, a família que está ali sofrendo com essa situação, ou o usuário, fica vulnerável e, vamos dizer assim, disponível a opções salvadoras, sabe? A questão religiosa é muito forte nesse campo, né? Mas a gente entende que, se não for baseado em direitos humanos, no cuidado digno, com acesso à cidadania nas mais diversas formas, acesso a trabalhos de geração de renda, formação, capacitação, coisas que são preconizadas nos serviços que a gente já tem, ou seja, deixa de se investir no modelo e num capital que já está estabelecido, que é preconizado, e que a gente vinha trabalhando nesse sentido para retornar um modelo que não deu certo, que é um modelo calcado na repressão, né, que aí entra uma questão mais ampla, que é a questão do debate sobre a droga, descriminalização das drogas, e a gente acaba gerando não só estigmas, né, mas lendas e culturas em torno da droga que a gente não avança. Por exemplo, se a gente pegar a questão das comunidades terapêuticas e o sucesso delas, além da questão dos direitos, que isso foi muito bem abordado pelo pelas inspeções do Conselho Federal de Psicologia e outros órgãos, que isso é um modelo que não dá certo. Assim como o modelo da repressão, não há sucesso. Cada usuário tem 5, 10 passagens por internações, e a gente só tem relatos de abuso, de exploração do trabalho. Não é uma coisa que foi discutida com a sociedade, não é uma coisa que há um debate pela sociedade civil, com a universidade, com os trabalhadores. Isso vem de cima para baixo, isso está calcado em interesse, e socialmente isso é disseminado, seja nos órgãos de comunicação, e assim não há um debate honesto sobre essa situação. E aí as famílias estão ali na busca por essa saída, e aí, assim, quando a gente pensar em saída, você vender uma saída, vamos dizer assim, mais fácil, uma saída que não tem um trabalho contínuo, não tem um embasamento científico, a pessoa, nesse desespero, nessa questão da droga. Aliás, quando a gente fala da questão da droga, a gente precisa avançar muito, né? No debate com a sociedade, no debate claro, e não em repressões, ou tentar esconder as situações.
Bom, basicamente isso, Reinaldo. Agora, Tamires, a gente tem aí situações distintas, né? A questão do dependente químico por conta de drogas como maconha, cocaína, álcool, a pessoa com o problema psiquiátrico, que daí entra nesse debate onde colocá-la, que tipo de assistência buscar, né? Em Sorocaba, o que seria necessário? Criar-se lógico, investir mais em CAPs, mas também encontrar uma outra alternativa ou não? Reinaldo, acho que a sua pergunta ela tem várias questões aí que eu vou tentar sintetizar para produzir uma resposta, né? Em relação aos egressos dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, também começou-se a difundir essa ideia que o fechamento dos hospitais foi, enfim, produziu um resultado de desassistência, então essas pessoas ficaram mais vulneráveis e passaram a viver em situação de rua, enfim, né? Não existe nenhum número, nenhum dado oficial que comprove, né, uma relação entre essas questões, né? O número de população de rua, de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e situação de rua, é uma questão que vem aumentando no país todo. E aí a gente não pode associar ao fechamento dos hospitais psiquiátricos, porque a vivência em situação de rua depende de muitos condicionantes sociais, como desemprego, falta de moradia, falta de políticas públicas, essa escassez de políticas públicas para, né, enfim, produzir uma atenção e um cenário de diminuição das desigualdades no país. Então, não são coisas que estão diretamente associadas, né? Sorocaba, por exemplo, criou 40 residências terapêuticas depois do fechamento dos manicômios. Teve cidades na região que também criaram essas residências, que são equipamentos do SUS, onde os egressos dos hospitais, eles residem, eles têm uma rotina de cuidados e de atenção vinculados também aos CAPs dos municípios, né? Visando a reabilitação social, a reinserção dessas pessoas na sociedade. Só que para essa reabilitação acontecer, para essa política dar certo, os municípios precisam investir em políticas intersecretariais e intersetoriais, né, no sentido de promover educação, como o Rogério colocou, né, produção, geração de trabalho, né, geração de renda, políticas de moradia. Então, a saúde mental não caminha sozinha. A reabilitação social, né, ela depende de outros fatores, né, de uma atenção integrada, voltada para esse indivíduo, né? Então, essa questão nos é muito cara, porque a saúde mental, ela precisa olhar, né? Quando a gente fala em saúde mental, a gente não está falando da saúde de um indivíduo, não é numa perspectiva organicista, biologizante, a gente está falando de um indivíduo em sociedade, né? Então, todo o adoecimento, inclusive, a gente atribui às condições psicossociais. Esse indivíduo, ele pode ter um transtorno de base, mas esse transtorno, a gravidade do quadro que ele faz, depende do que ele acessa de cuidado e de política pública para garantir ali, enfim, até o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, né? Então, saúde mental não se faz sem garantia de direitos, que é uma questão que já foi pontuada também por Rogério e Thaís. E sobre a atenção, né, voltada para os usuários de álcool e drogas, o município, né, ele poderia ampliar a sua rede de atenção psicossocial. Existem os CAPs, mas existem também outros equipamentos que podem potencializar esse cuidado, tornar esse cuidado cada vez mais capilarizado pelo território, produzindo melhores efeitos para a população atendida. Por exemplo, Sorocaba. Parou? Por exemplo, Sorocaba. Parou? Não, pode. Ai, desculpa. Não, depois Sorocaba. Tá. Sorocaba já teve consultório na rua, que é um equipamento da atenção básica que tem um contato, né, uma inserção direta no cuidado em saúde mental, onde as equipes elas circulam pelos territórios mais vulneráveis e elas conseguem produzir o cuidado daquelas pessoas que inclusive não chegam até os CAPs.
né? Nessas cenas de uso, por exemplo, de drogas, o consultório na rua seria uma estratégia fundamental para cuidar dessas pessoas que estão nessas condições de maior vulnerabilidade. Sorocaba está sem o consultório na rua desde 2015. Já teve, a política foi encerrada e não foi reimplantada pelo município, né? Sorocaba também precisa implantar as unidades de acolhimento adulto e infanto-juvenil, que são residências provisórias, né, onde os usuários de álcool e drogas, eles podem ficar por um período de 6 meses a 1 ano para conseguirem se reorganizar, construírem projetos de vida, se cuidarem no âmbito da saúde, né, receberem os cuidados adequados no âmbito da saúde. Quer dizer, se Sorocaba tem esse serviço no território, né, se tem unidade de acolhimento, diminui a necessidade de internação. Então, o desmonte da rede de atenção psicossocial, inevitavelmente, vai aumentar a demanda da população, dos familiares, dos usuários e até de setores da sociedade, como a Thais apontou, o jurídico, o judiciário, né? Essa demanda para a internação e para soluções extremas para, né, as questões relacionadas à saúde mental vão ser buscadas, vão ser uma possibilidade diante de um cenário de escassez de outras políticas públicas. Por isso que esse debate sobre a saúde mental, ele precisa ser um debate amplo nesse território. Sorocaba tem um histórico manicomial. Sorocaba não pode voltar a ser o que era. Não pode ficar conhecida nacionalmente como um polo maior, foi, né, reconhecida como o maior polo da América Latina de manicômios. A gente não pode voltar para esse passado tenebroso de violação de direitos humanos, né? E para isso a gente tem que ampliar o debate sobre a saúde mental em todas as instâncias sociais, né? Não sei se eu respondi aí. Agora, Thais, o que vocês esperam do prefeito Rodrigo Manga em relação à cobrança de ontem? Bom, essa cobrança nós fizemos no dia 11 de junho, né? Nós protocolizamos na Secretaria da Saúde e, segundo as informações que nós obtivemos, isso vai ser encaminhado para o jurídico. Só que ainda não obtivemos nenhuma resposta. O CAPS-AD, que é o único, o CAPS-AD3, saca só, é o único municipalizado, né? O que já é, enfim, bastante grave, né? Que a gente considera bastante grave. Hoje, ele está funcionando num porão de uma UBS, né? Então, assim, que cuidado você vai ter? Como que você vai criar vínculos com os usuários do serviço, né, num porão que, assim, não tem espaço, né, tem até vídeos sobre como está essa situação nas nossas redes sociais, né, enfim, para quem se interessar lá no Instagram, é só procurar a gente, Flama Sorocaba. E nós esperamos, assim, além de uma resposta, nós esperamos que sejam implementadas mesmo políticas públicas no sentido da saúde mental, né, que o que a gente está vendo hoje é que o prefeito ele tem utilizado, né, do que funcionou especificamente, individualmente para ele, como uma política pública, né, e a gente não se caminha dessa forma, né, a gente precisa de políticas públicas efetivas mesmo, de cuidado em território, né, enfim, que venham aí ao encontro, né, da legislação, do que diz, na verdade, a legislação internacional de direitos humanos, né, então o que a gente espera é uma resposta, mas uma resposta efetiva, né, que a gente tenha realmente um debate amplo sobre, porque nós estamos super dispostos, né, a esse debate. Agora, Rogério, o que dizer para concluir, né, o que dizer para as famílias nesse momento? Bom, Reinaldo, primeiramente, a questão da informação, né? E dos serviços que compõem a RAPS, como Tamires falou. Por exemplo, não é só os CAPs. Existem as UBS, existem os equipamentos da assistência social, os CRAS, os CREA. Existem vários equipamentos que essas pessoas podem acessar e fazer um acesso e encaminhamentos, troca de informações entre esses equipamentos que possam ofertar a essas famílias um cuidado no território, um cuidado sem a exclusão, que essa questão é muito, muito forte no modelo de assistência que a gente acredita, né? Você guardar uma pessoa, essa é a palavra, durante 6 meses, 9 meses, em um local, apartada da realidade, achando que isso vai ter algum sucesso, que essa pessoa, quando ela voltar, ela vai voltar à realidade dela,
ao território que ela mora, as mesmas incidências sociais. E, além da questão da exclusão, outra situação que a gente nota nesse modelo que eles estão pretendendo aí efetivar, novamente aqui em Sorocaba, né, que tem um passado manicomial, é a questão da reforma do homem, que é uma questão moral, que é uma questão que não alenta para o lado da saúde, do cuidado, da inserção social, da oportunidade. É uma questão praticamente moral. E a gente vê isso que no cenário nacional acontecendo, né, na atualidade, no governo que a gente vive. E isso não funcionou. E isso a gente acredita com embasamento que não funciona. E aí, para as famílias, participação. Buscar os equipamentos, participar das discussões, dos conselhos de assistência, conselho de saúde, que aí a população é um mecanismo que a gente tem de participar e de incidir na política, né? Outra coisa que eu queria ressaltar, as pessoas precisam, além da participação, saber a realidade do que está acontecendo. Assim, preciso só que você conclua rápido, Rogério, tá, mais 2 minutinhos, porque vai acabar o tá. tempo aqui. Assim, os CAPs estão numa situação precária. A gente falou de saca só, não só os CAPs, outros equipamentos. Falta muito RH, funcionário, falta muito investimento. E aí a gente, em vez de cuidar do que tem e que pode ter algum sucesso, né, no sentido do tratamento das pessoas, do acompanhamento, a gente quer reverter para uma situação que não funciona. Então, para as famílias, para a população, vamos buscar fortalecer o que a gente tem. As UBSs, os CAPs, participar das discussões, buscar informações, porque a gente tem muito informação de senso comum e contra-informação, né? E aí a gente fica nessa dubiedade aí, mas a gente já tem coisas que funcionam, a gente precisa abraçar isso e confiar nisso e investir, né? Porque não é só também... Mas é isso, Reinaldo, obrigado. Tá aí, você ouviu então como pensam, né, e a cobrança que está sendo feita aqui pelos membros do Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba, a Thaís Lopes, advogada, a Tamires Mazeto e também o assistente, que é psicóloga, e o assistente social Rogério Luiz Custódio, sobre essa situação tão crítica, onde a Flamas cobra do prefeito Rodrigo Manga maior investimento, um olhar de maior atenção para esse setor, essa cobrança que foi feita ontem no Parque Tecnológico durante a visita do ministro da Cidadania, João Romão, no Fórum de Combate às Drogas, e agora fica a expectativa dessa resposta do poder público para justamente atender às demandas de pacientes e famílias da cidade.